Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né? Hoje, analisando o tema A Crise da Monarquia no Brasil, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui, para começar, uma tela representando a proclamação da República, né? Que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, né? Tela essa do pintor Mineiro de Calixto, certo? E a proclamação da República aconteceu exatamente em função do desgaste que a monarquia vai sofrer na segunda metade do século XIX, né? Ali de 1850 a 1889, tá? Onde ocorreu também a sua progressiva decadência, né? Seu declínio, certo? Até que, finalmente, em 1889, ela vai ser derrubada por um golpe militar e substituída pela República, certo? Então, esse quadro aqui representa exatamente esse processo de proclamação da República do Brasil, tá bom? Muito bem, mas como é que isso ocorreu? Né? Esse processo de desgaste, de declínio da monarquia no Brasil, vai ocorrer de que maneira? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse assunto. Bom, olha só. Então, a partir da segunda metade do século XIX, ali de 1850 até 1889, como eu falei anteriormente, o Brasil vai passar por uma série de transformações, né? Transformações econômicas e sociais, que inclusive proporcionaram um certo desenvolvimento interno, né, significativo, tá? Porém, enquanto a economia e a sociedade passavam por esse desenvolvimento, por essas transformações, a política se mantinha estática, né? Com as mesmas estruturas lá do início do Império, como a gente vai poder visualizar aqui nesse quadro. Então, olha só. Em relação à economia, o que nós temos nesse momento? Nós temos a ascensão da lavoura cafeeira, né, que tornou-se, inclusive, a principal atividade econômica do Brasil, né, e a atividade responsável pelo equilíbrio da nossa economia nesse período. Tivemos também a ocorrência de um surto industrial, tá? O comércio estava em franca expansão, assim como também o setor de prestação de serviços, né, também estava em expansão no Brasil nesse período, tá? Principalmente as atividades bancárias. E o Brasil passava também por uma grande urbanização, né? Melhoria do seu setor urbano, né? Implantação do calçamento, da iluminação, do saneamento básico, certo? Do transporte e assim por diante. Então, a economia, ela estava razoavelmente bem, certo? Enquanto isso, a sociedade também passava por transformações, das quais as mais importantes eram essas aqui. A passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado, certo? Com as leis abolicionistas, nós tivemos o declínio da escravidão negra no Brasil, né? E com a vinda do imigrante para cá, nós tivemos também a implantação do trabalho assalariado. As camadas médias urbanas estão em franca ascensão nesse momento, certo? Principalmente ali os profissionais liberais, poetas, escritores, comerciantes, militares e assim por diante. E nós temos também um crescimento do fluxo migratório, né, da Europa para cá, a vinda de imigrantes europeus para cá. Então, a nossa sociedade também passava por transformações, tá, bem importantes nesse período. Agora, olha só, enquanto você tem evolução na economia e na sociedade, vamos observar aqui as estruturas políticas, como é que elas se encontravam nesse momento, certo? Então, por exemplo, o que nós temos nesse momento? Ainda a existência do poder moderador, que era responsável pela centralização política do Brasil. Aquele poder que controlava os demais e que limitava a autonomia das províncias, né? Ora, a sociedade brasileira, nesse momento, ela já não concordava mais com isso. As províncias clamavam por autonomia, por mais liberdade administrativa, certo? Outra coisa, o voto censitário. Então, só quem votava eram as elites, né? As camadas populares e até mesmo as camadas médias urbanas estavam excluídas do processo eleitoral. E, logicamente, que eles queriam também participar da política nacional, tá? Inclusive votando e se candidatando a determinados cargos eleitorais, certo? A igreja estava vinculada ao Estado, o famoso padroato, né? Onde o imperador, além de ser chefe de Estado, chefe de governo, era também o chefe da Igreja do Brasil, né? Então, comandava a Igreja Católica do Brasil. E é claro que o clero católico não concordava com isso, ok? E o Estado era unitário, né? Ou seja, dependia tudo da autoridade do imperador, né? A única fonte de poder, limitando a autonomia provincial. Então, o que você observa na política é que as estruturas políticas não acompanharam a evolução que ocorria na economia e na sociedade, né? Essas estruturas políticas, que eram lá do começo do Império, em 1824, tá? Elas, nesse momento, estão ultrapassadas, né? Já não condizem mais com o bom momento que o Brasil passava. Então, a população, de maneira geral, clamava por mudanças, clamava por transformações políticas.
que pudesse inseri-las, né, no processo eleitoral, principalmente, ok? Mas o governo monárquico se recusava a mudar, ok? Muito bem. Então, em função disso, o que nós temos? Nós vamos ter, em 1870, o surgimento do chamado Partido Republicano, né? Lembrando que em 1870 é quando houve o final da Guerra do Paraguai, certo? Então, o que venceu o Partido Republicano? Ora, o Partido Republicano vai ser criado em 1870, né? Com o fim da Guerra do Paraguai, como eu falei anteriormente, certo? Muito bem. E vai ser composto por todos os setores que estavam insatisfeitos com a monarquia, como, por exemplo, os militares, as camadas médias urbanas e os cafeteiros paulistas, né? Que, apesar de representar a elite brasileira dessa época, não estavam satisfeitos com a monarquia, na medida em que a monarquia interferia nas suas atividades econômicas. E eles queriam total liberdade, né, com relação a essas atividades. Ok? Muito bem. Então, esse partido é composto, basicamente, por todos os setores que, nesse momento, estavam insatisfeitos com a monarquia, certo? Tais como os militares, as camadas médias urbanas e os cafeteiros paulistas, né? Os militares queriam promoções mais rápidas, melhores salários, pessoas brasileiras que morreram na guerra, certo? Mas, em função do crescimento da sua influência após a Guerra do Paraguai, o imperador, inclusive, havia proibido os militares de se manifestarem politicamente, certo? As camadas médias urbanas queriam participação política, certo? Então, todo mundo que participa desse partido tem alguma coisa, alguma insatisfação contra a monarquia, certo? E o partido já surge com algumas propostas. Por exemplo, entre as suas propostas estavam lá a descentralização política administrativa. Logicamente, isso aí seria obtido com o fim do poder moderador. Eles não concordavam com o poder moderador. Outra coisa é que eles queriam implantar no Brasil instituições da República que proporcionassem maior autonomia aos estados, aos municípios e assim por diante, ok? Muito bem, só que esse partido, logicamente, a princípio, ele não vai ter como participar da política nacional, né? Até porque não era legalizado. A princípio era apenas um clube republicano. Posteriormente passou a ser partido republicano, ok? Mas esse partido vai crescer, vai se legalizar e vai começar a participar ativamente da política nacional, certo? E suas propostas vão atrair para os seus quadros novos setores sociais que estavam, de alguma forma, insatisfeitos com a monarquia, ok? Muito bem. Então, esse partido republicano, ele tinha duas alas. Ele basicamente se dividia em duas alas, né? Quais eram elas? Então, nós tínhamos, primeiro, os evolucionistas. Esses evolucionistas, que eram liderados por Quintino Bocaiúva, eles eram a ala moderada. Então, para eles, a transição da monarquia para a república teria que vir de uma maneira pacífica, ok? Lembrando que esse partido, nós tínhamos nomes de grande expressão no Brasil, nesse momento, fazendo parte desse partido, né? Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Aristide Lobo, o tenente-coronel Benjamin Constant, né? Muitas pessoas importantes participavam desse partido, ok? Então, os evolucionistas, eles queriam uma transição pacífica. Mas nós tínhamos ainda uma outra ala mais radical do Partido Republicano, que eram os revolucionários. Esses revolucionários eram liderados pelo senhor Antônio da Silva Jardim, político gaúcho, né? Então, ele defendia que a transição da monarquia para a república deveria ocorrer, tá, de uma forma mais radical, ou seja, por meio de revolução popular, né? Então, seriam criadas milícias populares que derrubariam a monarquia e implantariam a república no Brasil, certo? Então, o partido era basicamente formado por essas duas alas, ok? Muito bem. Agora, o que você tem nesse momento é uma insatisfação geral, né, de grande parte da população, em especial as elites, contra a monarquia, ok? E isso aqui, tá, vai ficar evidente nessas questões que vão acelerar, né, o declínio da monarquia no Brasil, ok? Então, nós podemos dizer que, entre 1870 a 1889, ocorreram três questões que acabaram acelerando o processo de declínio da monarquia no Brasil, certo? Quais foram essas questões? Então, bora ver aqui. A primeira delas, tá? Eu vou chamar de a questão religiosa, certo? E essa questão religiosa vai envolver a igreja contra a monarquia, certo? Ora, o Papa dessa época era o senhor Pio IX. E o Papa Pio IX, ele escreveu uma bula chamada Sílabus. Então, através dessa bula, Sílabus, o Papa
Pio IX proibia as sociedades secretas, em especial a maçonaria, de participar de qualquer solenidade católica. Então, o maçom não poderia mais assistir missa, não poderia mais casar na igreja, certo? Ou qualquer outro rito ligado à igreja católica, certo? Muito bem. O problema é que, no Brasil, a maior parte das elites eram maçons, inclusive o próprio imperador Dom Pedro II era maçom, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando a bula Cícero chega ao Brasil, o imperador não deu seu beneplácito. Não esqueçam que qualquer ordem que viesse do Vaticano só teria validade no Brasil se o imperador aprovasse, ou se o imperador desse seu beneplácito. E, nesse caso, o imperador não autorizou a prática da Cícero no Brasil, não deu seu beneplácito. Porém, dois bispos, o bispo de Belém, Dom Antônio Macedo, e o bispo de Recife, Dom Vital Maria, mesmo contra a vontade do imperador, proibiram os maçons de frequentar suas igrejas, certo? E por isso o imperador acabou castigando os mesmos. Então, condenou os dois a 5 anos de prisão com trabalhos forçados, né? É claro que eles não chegaram a cumprir a pena, mas essa questão se espalhou pelo Brasil todo, né? Ganhou grande repercussão na imprensa, tá? E a Igreja Católica se sentiu atingida por essa questão, né? Então, insatisfeita com o imperador, por conta dessa questão, a Igreja resolveu romper com a monarquia e passar a apoiar a República, porque na República a Igreja é separada do Estado, o que era uma velha reivindicação da Igreja há muito tempo. O clero brasileiro nunca aceitou, pacificamente, né, essa submissão da Igreja em relação ao imperador. Ok? Muito bem, então, por isso, a Igreja perde um grande aliado, a Igreja Católica, porque, normalmente, durante as manifestações religiosas católicas, né, se falava bem da monarquia no Brasil. Então, é um aliado precioso que a monarquia vai perder. Portanto, ela vai enfraquecer a partir daqui. Uma outra questão também que vai contribuir para o desgaste da monarquia nesse período, a gente vai chamar de a questão escravista, ok? Ora, a gente viu em aulas passadas que no dia 13 de maio de 1688, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil em caráter definitivo, tá? Foi prometido aos proprietários que ainda tinham escravos, certo? A aristocracia rural, que ainda era detentora de escravos, que ela seria indenizada por cada escravo que fosse libertado. Só que eles acabaram não sendo, a monarquia nunca indenizou esses proprietários, né? E eles, em represália, deixam de apoiar a monarquia. Lembrando que essa aristocracia rural escravista, ela era aliada da monarquia. Só que aqui, no caso, ela se sente extraída pela monarquia e deixa de apoiar a mesma. Então, o que você tem aqui é mais um aliado que vai embora. Então, a monarquia vai enfraquecendo. Além de não ter mais o apoio da igreja, não tem mais o apoio da aristocracia rural escravista, que antigamente estava lado a lado com ela. Ok? Muito bem. E aqui, por último, nós temos a chamada questão militar. O que é isso? Ora, gente, o Exército Brasileiro ganhou muita importância e muita influência após a Guerra do Paraguai. Afinal de contas, voltaram de lá como se fossem os vencedores da guerra, certo? Então, com isso, passaram a fazer reivindicações junto ao imperador, como aquelas que eu falei agora há pouco, né? Então, pensões para os que morreram na guerra, promoções mais rápidas, participação política, tá? Só que o imperador estava meio amedrontado com o crescimento da influência dos militares e estabeleceu que os militares estariam proibidos de se manifestar politicamente no Brasil, certo? Essa ordem, porém, acabou sendo descumprida, porque 2 oficiais, os coronéis Cunha Matos e Sena Madureira, utilizaram a imprensa para atacar a monarquia, certo? E o imperador, então, ficou insatisfeito com ambos. Condenou os 2 a 30 dias de cadeia, certo? Mas a corporação não vai se mobilizar para fazer a captura, para cumprir a ordem imperial. A partir daqui, o que você tem é exatamente o exército se manifestando contra a monarquia do Brasil. Então, praticamente, se o exército não atende mais às determinações do seu comandante-chefe, que será o imperador, certo? A monarquia não tem mais legitimidade para continuar funcionando, certo? Pois bem, mas nós temos ainda aqui outros fatores que nós podemos apontar como também sendo responsáveis pela queda da monarquia no Brasil, ok? Então, vamos ver aqui, cada um. Primeiro, a expansão dos ideais republicanos após o término da Guerra do Paraguai, né? Lembrando que o Brasil foi a única monarquia que participou da Guerra do Paraguai,
lá durante a guerra, que nossos militares entraram em contato com as ideias republicanas, perceberam que a República era uma forma de governo muito mais liberal, muito mais participativa, né? Que aproximava mais o povo do seu governante, trouxeram para cá essas ideias e, através do Partido Republicano, estavam divulgando essas ideias no país, certo? E muita gente embarcou nessa, porque tinha muita gente insatisfeita com a monarquia nesse período. Então, a expansão dessas republicanas, né, começaram a gerar a ideia de derrubar a monarquia e implantar no país uma nova forma de governo, né, dessa vez mais participativa, que seria a república. Então, a expansão desses ideais republicanos contribui, sim, de forma decisiva para a queda da monarquia no Brasil, ok? Outra coisa aqui é a crise do escravismo, né? A escravidão estava em franca decadência no Brasil e a monarquia se identificava com essa instituição. Então, à medida que a escravidão entrava em decadência, automaticamente a própria monarquia entrava em decadência junto, né? Uma vez que aqueles que apoiavam a monarquia eram proprietários de escravos e não estavam satisfeitos com as leis abolicionistas. Então, nós podemos dizer que a progressiva decadência da escravidão na segunda metade do século XIX vai contribuir, sim, para o declínio da monarquia no Brasil. Ok? Muito bem. A influência do positivismo. Olha só, gente. A proclamação da República no Brasil, na realidade, foi um golpe militar. Quem vai liderar são os militares, que tinham o poder das armas, né? E esses militares que participaram ativamente da derrubada da monarquia no Brasil, da implantação da República, eles eram influenciados por uma doutrina filosófica, né, vinda lá da Europa, em especial da França, chamada positivismo, né, que foi criada por um francês chamado Auguste Comte. Então, essa filosofia pregava a ordem interna, certo? E o progresso como meta a ser alcançada. E os nossos militares eram profundamente influenciados por essa doutrina, tá? Então, nós podemos dizer que a influência do positivismo, ela vai incentivar os nossos militares a assumir essa liderança, tá? No processo de derrubada da monarquia e implantação da República no Brasil, ok? Pois bem, nós temos ainda o exemplo dos países vizinhos, né? O Brasil era a única monarquia da América do Sul, ok? Na verdade, de toda a América Latina. Todos os demais eram repúblicas, né? E se deu certo neles, por que não daria certo aqui? Então, vai influenciar, sim, tá? O fato de nossos vizinhos todos serem republicanos. Influencia, sim, na derrubada da monarquia no Brasil. Assim como também a influência dos Estados Unidos. A república que o Brasil quer adotar é a república dos Estados Unidos, né? Com o federalismo, ok? Mas com um presidente que representa a União, ok? Com autonomia dos municípios. Então, é esse tipo de república que o Brasil quer adotar no Brasil, ok? Inclusive, a nossa primeira Constituição vai ser totalmente inspirada na Constituição norte-americana. Até o nome oficial do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil, ok? E nós temos aqui também o receio, né, que o trono brasileiro caísse da mão de um estrangeiro. O imperador Pedro II já tinha uma certa idade nesse momento, né? E vivia adoentado, né? Quem seria o seu sucessor? Seria a princesa Isabel, sua filha, né? Que era casada com o francês Gaston de Orleans, o Conde D. Então, a população temia que, no caso de uma eventual morte de Dom Pedro II, né, a princesa Isabel subisse ao poder, mas que acabasse sendo manipulado pelo seu marido, o Conde D. Então, nós teríamos, dessa forma, um estrangeiro no poder, né? Isso, logicamente, não agradava os brasileiros. Tá? Então, de maneira geral, todos esses fatores vão contribuir para o progressivo declínio da monarquia, aí a partir da segunda metade do século XIX, certo? Até que, em 1889, ela vai ser derrubada por um golpe militar que implanta a República no Brasil, República essa que dura até os dias atuais, certo? Pois bem, mas olha só, a monarquia, ela está sabendo que ela está desgastada. O imperador tinha consciência do que ocorria no Brasil, certo? Do desgaste da monarquia, da progressiva decadência da monarquia. Mas tentava ainda viver de aparências, certo? No dia 9 de novembro de 1889, portanto, 6 dias antes da proclamação da República, o Visconde de Ouro Preto, que na época era o nosso presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, né? Não esquecendo que o Brasil era uma monarquia parlamentarista, beleza na forma, né? Então, ele resolveu organizar uma grande festa para homenagear
membros da Marinha chilena, que estavam aqui visitando o Brasil, né? Esse baile ficou conhecido como Baile da Ilha Fiscal, certo? E com esse baile, né, a monarquia tentava ostentar toda a pompa, todo o luxo, toda a riqueza, todo o poder, certo? Passar uma falsa imagem para a população que ainda se mantinha forte. Só que na prática ela estava totalmente desgastada, né? Aquilo era apenas uma tentativa de mostrar para a sociedade que ela ainda estava forte, que portanto poderia prevalecer no Brasil. Então nós temos aqui uma tela, né, um quadro, óleo sobre tela, do pintor Francisco Joaquim Gomes, retratando aqui o famoso baile da ilha fiscal, né? Vocês podem notar que aqui a monarquia e os seus aliados, né, o imperador, a família real, estão todos bem vestidos, né? Então é realmente uma festa com grande pompa, né? Isso, a monarquia tentando passar para a sociedade brasileira uma falsa ideia de que ainda permanecia forte, né? Muito bem. Só que isso não vai durar muito tempo. Olha só. Nesse momento, quem estava no poder era o Visconde Ouro Preto, né? O nosso primeiro-ministro, ok? Pois bem, que era subordinado ao imperador. Lembrando que esse parlamentarismo que vigorava no Brasil era o famoso parlamentarismo às avessas, onde o presidente do Conselho de Ministros, ou primeiro-ministro, né, supostamente tinha autonomia para governar, só que na prática isso não se concretizava na medida em que ele era subordinado ao imperador via poder moderador, ok? Muito bem. Então, quem era o primeiro-ministro na época era o Visconde Ouro Preto, né? O senhor Afonso Celso, o vulgo Visconde Ouro Preto, que era um sujeito que tinha até algumas ideias que iam de encontro às aspirações da sociedade da época. E ele tentou implantar no Brasil algumas reformas. Por exemplo, entre as suas propostas estava lá autonomia provincial, Senado temporário, reforma do Conselho de Estado. Inclusive, ele foi colocado como primeiro-ministro exatamente para fazer as supostas mudanças que a sociedade tanto cobrava da monarquia. Só que o imperador na prática não estava disposto a concretizar essas propostas, ok? Então, colocou ele no poder apenas para dar mais satisfação para a sociedade, mas na prática não estava disposto a assinar, a colocar em prática essas propostas do Visconde Ouro Preto. Além disso, pessoal, naquela época já havia fake news, né? Como hoje, tá? Então, nesse período, ocorreram boatos de que o imperador estaria autorizando a prisão de alguns republicanos importantes, entre os quais o tenente-coronel Benjamin Constant, que foi considerado o verdadeiro proclamador da República, era o cara que articulou o golpe, né? Ele era professor de matemática da Academia Militar, republicano convicto, né? E foi o homem que praticamente preparou todo o golpe militar que resolveu em 1889. Então, os boatos que circulavam na época, as fake news, davam conta que o imperador havia dado ordens para a prisão dos republicanos, inclusive do tenente-coronel Benjamin Constant. E uma outra coisa também que circulava nesse momento é que o imperador havia demitido o Visconde Ouro Preto e o substituído pelo senhor Gaspar Silveira Martins, que era um político radical. Muitos militares não gostavam dele. Ele era do Partido Republicano, mas era um sujeito de tendências radicais, certo? Então, diante disso, os militares resolveram levar adiante o golpe, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, que até então tinha uma certa relutância em participar do processo, já que era amigo pessoal do imperador, aceita a liderança do golpe, certo? Uma vez que Silveira Martins era seu inimigo mortal. Então, entre derrubar a monarquia e ter Silveira Martins como primeiro-ministro, ele prefere derrubar a monarquia. E assim, no dia 15 de novembro de 1889, os militares se mobilizaram e deram um golpe, estabelecendo o fim da monarquia no Brasil e iniciando a partir daí a República, ok? Muito bem, gente. Então, vamos ficar por aqui por hoje. Na próxima aula, a gente vai ver mais detalhes sobre essa proclamação da República no Brasil e como é que vai ficar os primeiros tempos da República aqui no nosso país, tá bom? Então, um abraço, até a próxima.